Obrigado a todos. Graças a Deus. Só um pouquinho de retorno para mim, para que eu possa me ouvir aqui, tá bom? Só um pouquinho, Tom. Graças a Deus. Gente, eu estou com um livro aqui, como esse é o mês da família, e hoje eu vou pregar sobre isso. Esse livro de Frederick Price é um livro extraordinário. Eu já li e já fui muito abençoado com ele. Eu recomendo para vocês. E eu esqueci quanto custa. R$38. R$38. Só isso mesmo, R$38. Aleluia, graças a Deus. Obrigado, viu, Michael? Vão sentando aí, se posicionando para a gente compartilhar. Aleluia. Aleluia. Vocês têm expectativa? Aleluia. E a expectativa é muita ou pouca? Abra a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 128, versículo 1. Salmos 128, 1. Glória a Deus. Eu gosto desse salmo muito mesmo. Ele me abençoou a minha vida através dos anos. E houve um tempo da minha vida, já casado, que eu ficava falando esse salmo, declarando sobre a minha casa e sobre a minha família. E algumas das coisas que eu confessava, eu personalizei, e eu vou compartilhar essas coisas com vocês. E elas vão abençoar a sua vida. Agora, ouçam. A palavra de Deus é a verdade, ok, irmãos? E ela funciona, ok? Agora, ela precisa estar na sua boca e no seu coração. E se estiver na sua boca e no seu coração, vai dar certo. Se estiver na sua boca e no seu coração, vai funcionar. Agora, veja, tem que haver essa combinação, boca, coração. O coração é o crer e a boca é o falar, ok? Não dá para somente crer e não dá para somente falar. Tem que haver a conexão aqui, boca, coração. Agora, se você falar por muito tempo alguma coisa, você vai acabar crendo. Então, o falar, ele tem que estar sempre na sua vida. Vocês ouviram isso? O falar precisa estar sempre na sua boca, no seu coração. Na sua boca e no seu coração. Se estiver sempre na sua boca, vai descer para o seu coração. E se descer para o seu coração e sair na sua boca, bum, acontece. Quantos de vocês sabem que a palavra de Deus é poderosa mesmo? Ela é poderosa. Amém? O que nós vamos ler agora, eu sei que provavelmente vocês conhecem esse capítulo, mas eu quero frisar isso, sendo redundante mesmo. Isso aqui é a verdade, ok? Então vamos ler todos juntos. Vocês podem acompanhar no quadro ou na sua Bíblia aí. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é bem-aventurado. Amém? O que acontece mais? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Meu Deus! É possível tudo ir bem? Se a palavra de Deus é mentira, nós estamos tudo aqui numa farsa. Estamos no lugar errado, fazendo não sei para quê. Essa palavra tem que ser a verdade. Agora, é desafiador essas coisas que nós estamos lendo aqui, gente. Porque ele diz que o homem que teme ao Senhor e anda, ou a pessoa, né? E anda nos seus caminhos, feliz serás, e tudo irá bem. Meu Deus. Dá para pensar nisso? Tudo na sua vida ir bem? E a gente já sabe que o significado de tudo é. E tudo não deixa nada de fora, não é verdade, gente? Tudo não deixa nada de fora. Você já pensou você viver uma vida que tudo vai bem?
Ouçam, tudo vai bem? Tudo indo bem? Pastor, mas não, é tudo que inclui essa coisa aí também. Veja que ouvindo a palavra gera fé no coração, gerando fé no coração, meu Deus. Então, nós temos que compartilhar isso aqui, prestar atenção, porque lembra que eu falei na parábola do semeador, citando Mateus. Eu estava em Marcos e falei que em Mateus está escrito que a palavra ela é roubada, o diabo vem, logo vem Satanás e rouba a palavra semeada neles. E eu expliquei que na parábola em Mateus, na mesma parábola em Mateus, diz que ele veio roubar porque a palavra não foi entendida. Você lembra isso? E aí eu falei ainda que eu não vou conseguir pregar com esse microfone não, infelizmente. Eu vou ficar com esse aqui. Como eu sei que qualquer coisa pode atrapalhar a mensagem, então eu me importo muito com essas coisas. Eu me importo muito. Cris Oyakhilome diz assim que você não deveria ouvir uma pregação nem mascando chiclete, porque vai roubar sua atenção. O pastor Ricardo disse, vou engolir agora. Ele diz isso. E no começo eu não entendi, não é que eu não entendi, eu pensei, mas rouba a atenção? Mas quando um ministro mais velho, mais maduro, mais experiente do que você está falando, é melhor você ouvir. Então eu não vou ser tolo, eu não vou fazer isso não. Então, imagina eu tentando pregar e o negócio caindo e você prestando atenção mais no negócio aqui caindo do que em mim. Então eu não gosto. Por isso que também eu me incomodo com o som. Tá bom o som aí? Aí atrás, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Vamos ler de novo? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então são duas coisas. É bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, certo? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Aleluia! Isso aqui eu declarei muito, esses versículos 3 e 4. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Eita glória! E a minha esposa é uma videira frutífera. Eu declarei muitas vezes, por muito tempo. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eu declarei isso muitas vezes também. E eu vou dizer para você o que significa essas duas coisas hoje. Eu falei muitas vezes, e os meus filhos são exatamente isso, ungidos, cheios da unção. Os dois, Sara e Gustavo, são cheios da unção. Oliveira fala de azeite, azeite fala de unção. Sim ou não? Fala assim. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meu Deus. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos. Isso fala de vida longa, não fala, gente? Ver os filhos dos filhos fala de vida longa. Meu Deus, a Bíblia está cheia de promessas falando de uma vida bem-sucedida e longa. Para ver a prosperidade, ver os netos e os filhos dos netos também. Amém? Alguns de vocês estão me olhando, não sei se eu acredito muito nisso, porque a minha vida já não está assim. Hora de mudar, hora de mudar.
Nunca é tarde para ouvir a palavra, nunca é tarde para colocar no seu coração e na sua boca, nunca é tarde para mudar e começar a ver acontecer na sua vida. Ei, Deus não pode mentir, e se Ele não pode mentir, se você se agarrar à palavra dEle, aconteça o que acontecer, vai funcionar. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, como falei hoje para você, a minha vida estava um bagaço. Mas eu sabia que se eu aprender essa palavra, se eu agarrar essa palavra, se eu colocar essa palavra dentro de mim, na minha boca, no meu coração, vai funcionar. E eu não vou permanecer nesse lugar, não. Vai dar certo, vai funcionar, alguma coisa vai acontecer e vai mudar a minha vida e da minha família. E olha que aconteceu, e aconteceu muito. E ainda está acontecendo, graças a Deus. Feliz serás e tudo te irás bem. Agora volta no versículo 1. Eu vou começar a explicar esse texto agora para vocês. Aleluia. Bem-aventurado é, mais do que abençoado, é feliz o homem que teme ao Senhor. Agora, o que é temer ao Senhor? Você já sabe que temer ao Senhor não é ter medo de Deus, sim ou não? Temer ao Senhor não é ter medo dele, mas é ter uma reverência com ele. É reverenciá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, considerá-lo. E olha, considerá-lo acima de qualquer coisa. Amém? É respeitá-lo em honra mesmo. Temer ao Senhor, sabe o que é? Na prática, é você não fazer mais algumas coisas, não porque as pessoas estão vendo, mas porque você sabe que Deus está vendo. E não somente isso, é não lesar as pessoas, não por causa das pessoas somente, mas por causa de Deus que você ama. Ei, temer a Deus é quando há um conflito no casamento, porque todas as vezes que há um conflito no relacionamento conjugal, marido, mulher, todas as vezes você sabe quem está errado. Só que às vezes, por causa do orgulho ou de uma série de coisas, a pessoa prefere prevalecer, segurando, mesmo sabendo que é injusto. E quando você age em injustiça, Deus não compactua com a injustiça. O que eu estou dizendo para você? Muitas vezes, marido e mulher ali tendo atrito ali, alguém sabe quem está sendo injusto. Alguém sabe, ou pelo menos tem que saber quem está sendo injusto. E se há injustiça, não há Deus, porque Deus não compactua com injustiça. Deus não participa de injustiça. E isso fala também do temor a Deus. Você assume que você está errado, mesmo quando dói, quando há o orgulho no meio, você assume, sabe por quê? Porque o seu temor a Deus está acima disso. Você diz, desculpa, me perdoa. Por quê? É principalmente por causa do seu amor e temor a Deus. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode enganar qualquer pessoa, Deus você não engana. Deus sabe se você teme ou não teme a Ele. Deus sabe se você respeita, considera a Ele ou não. Deus sabe, não tem como enganar Deus. Sabe, está lá no casamento e discutindo lá e só quer prevalecer, só quer ganhar. Porque muitos casamentos já virou uma guerra. E o que importa agora é eu prevalecer. Sabe que Deus não compactua com isso? Porque Ele sabe no fundo, Ele sabe da verdade. Deus sabe até que você sabe que você está errado. Não, mas não, você quer prevalecer, porque eu não vou perder. Porque eu não vou perder aqui. Não é uma questão de perder. Com Deus não se perde. Com Deus não dá para perder.
Mesmo quando você tem que reconhecer que está errado, pedir desculpa, baixar a cabeça, baixar a bola, dizer me desculpa, me perdoa, você não perde quando age em humildade. Então, temer a Deus é quando você não quer fazer algo porque você pensa nele o tempo todo. Eu não posso ofendê-lo. Eu não posso ofendê-lo. Eu temo a Deus. Então eu penso nele o tempo todo. Como eu poderia ofender ao meu Deus? Em nome de quê? Em nome do meu orgulho? Pro lixo com o orgulho. Porque Deus resiste os soberbos, mas ao humilde Ele concede uma maior graça. E maior graça fala de um poder maior para alcançar coisas maiores. Uma maior graça. É um poder maior. Porque algumas pessoas são tão felizes e tão abençoadas mais do que as outras. Não é porque elas não erram. Não. Às vezes você pode olhar para alguém e falar, mas ela erra tanto quanto eu. A questão é, quem é humilde para reconhecer, abaixar a cabeça, dizer, Senhor, me perdoa, eu realmente errei. Não só com o Senhor, mas dizer para as pessoas também que você errou. É dizer para o filho, como eu fiz esses dias com a Sara, me perdoa, filha, eu errei. Eu errei. Temos que falar. Temos que pedir perdão. Me perdoa, filha. Eu estava errado. Então, assim nós demonstramos o nosso amor a Deus acima de tudo. Tememos a Deus. Tememos a Deus. E olha, quando tememos a Deus, ouçam, quando tememos a Deus, nós o obedecemos. E obedecer a Deus significa fazer o que Ele está pedindo para fazer, o que está escrito e os comandos que Ele dá para você de maneira pessoal e direta. Algumas pessoas já sabem o que Deus pediu para elas, mas elas ficam protelando. Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é fazer o que Ele está pedindo para você fazer. Temer a Deus é fazer o que está escrito. Se Ele falou para você congregar, não deixe de congregar como é costume de alguns. Está escrito. Ah, não, mas eu não creio. Ah, não, mas eu não acho assim. Ah, eu não penso desse jeito. Eu não penso. Pro lixo com esses pensamentos que contrariam a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Se Ele está querendo que você congregue, congregue. Por quê? Porque há uma bênção, um benefício em estar juntos com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam juntos em união. Você não pode se afastar e ainda dar desculpa. Não, eu não vou porque estou com raiva do fulano, eu estou com raiva do ciclano. E o que isso tem a ver com Deus? Você ama Deus ou não? Eu já passei uns bocados também, com igreja, com crentes. Mas e o que isso tem a ver com Deus? Eu já passei um bocado. Os meus líderes, os meus pastores podiam desviar. Eu não ia desviar. Não é sobre eles, é sobre eu e Deus. Ah, não vou mais para a igreja. Por quê? Porque o fulano de tal caiu. Problema é dele. Oh, vocês precisam ouvir. Porque o meu relacionamento com Deus não está baseado em ninguém nessa terra. Ouçam, em ninguém nessa terra. Eu não estou, sabe, o meu relacionamento, o fulano de tal deixou de ir para a igreja. Eu fico triste sobre isso, mas não vai me afetar. Não vou mais para aquela igreja, olharam feio para mim. Você não sabe o que eu passei. Não foi olhar feio para mim. Foi me mandar embora da igreja. Mas me mandar embora da igreja não é me mandar embora de Deus. Já me mandaram embora da igreja. Mas não vai me mandar embora de Deus, porque eu não abro mão, eu não largo a Deus. Você está brincando, pastor, que te mandaram embora da igreja? Estou brincando não, estou falando sério. Estou falando muito sério. E o que você fez?
procurei outra. E se te mandasse embora da outra, procurava outra. Mas ia ficar triste? Fiquei triste. Mas eu amo a Deus. Eu não te largo. Eu não te largo. Sabe, eu sempre falo isso, mas, sabe, para mim não é um negócio de Deus não me largar. Eu já sei, já está decidido sobre Ele não me largar. Eu sempre falo para Ele, é eu que não te largo. Eu que não te largo. Não tem esse papo comigo. Então, o homem que teme, o homem e a mulher, generalizando, que teme ao Senhor e anda. Na onde? Nos seus caminhos fala de andar na palavra. É se importar em andar na palavra. É estar pensando o tempo todo sobre obedecer à palavra. E lembre-se, isso não está ligado a outra pessoa. Mas meu marido não anda, minha mulher não anda. E daí? Você anda. Você anda. E como é andar nos caminhos? Sabe, queridos? Não, mas eu já venho para a igreja. Vir para a igreja é um passo. Mas tem gente que está vindo para a igreja e não está obedecendo a Deus. Então, os passos têm que ser dados. Alguém diz assim, não está funcionando para mim. Pode verificar. Não está cumprindo também, porque Deus não pode falhar. Meu amigo, minha amiga, se tem alguém que não vai falhar, é Deus. Deus não pode mentir. Não pode. Então, diz, bem-aventurado aquele que... Vamos olhar para isso com integridade, com honestidade. Deus não pode mentir, certo? Vamos olhar para isso. Bem-aventurado, abençoado, mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Precisamos ter isso fresco para nós o tempo todo. Eu caminho com Deus, faça chuva ou faça sol, aconteça o que acontecer e doa a quem doer. Eu e Deus, Deus e eu, e ponto final. Não é sobre as condições climáticas, não é sobre as condições, sabe, que você passa na sua vida. Sabe, as circunstâncias, pastor, as circunstâncias têm me apertado, mas Deus está no trono. Deus ainda está no trono. Eu disse que Deus está no trono ainda, reinando. Então, não tem que ser as circunstâncias que vai ditar regras para a sua vida. É quem anda nos caminhos dele, não as circunstâncias. Não, porque está assim, está assado, não tem dinheiro, faltou isso, faltou aquilo outro, não está funcionando a palavra. Vem dizer para mim que a palavra não funciona, não. Para mim, não. Eu vou defender o meu Deus. Eu vou defender o meu Deus. A palavra não funciona? Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe de onde ele me tirou. Você não sabe o que ele fez comigo e com a minha família. Então não diga que não funciona, porque para mim chegou tarde. Funciona. Funciona. O próximo versículo diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Do trabalho de tuas mãos comerás. Sabe, esse do trabalho de tuas mãos comerás vai além de se esforçar fisicamente. Deus vai colocar em suas mãos estratégias para você ganhar dinheiro. Alguém entendeu aqui? Deus vai dar estratégias para você ter recursos sobrenatural. Porque aqui fala de recursos vindo de Deus. Porque é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás.
e tudo irás bem. Feliz serás e tudo irás bem. Agora, tudo indo bem fala de nada indo mal. Ou não? Vocês estão aqui? Tudo indo bem. Às vezes a gente olha para a palavra e pensa, utopia. Não é assim não. É por isso que não funciona. Porque nós não estamos olhando para a palavra como deveríamos olhar. Não importa se não aconteceu até agora, hora de virar o jogo. Eu vou falar com esse lado aqui. Não importa se até agora não aconteceu, é hora de começar a acontecer. Sabe, pastor, já faz tempo, eu tenho ido para a igreja há muito tempo. Deus não pode falhar, irmão. Se não está acontecendo, faça o que ele disse que vai acontecer. Agora, não somente isso, você também precisa saber os seus direitos. Conhecer. Você precisa pegar um texto como esse e falar, declarar, vai acontecer assim porque Deus disse, mas não está acontecendo. Não, eu não ando de acordo com a circunstância, eu ando de acordo com a palavra. As circunstâncias estão ditando as regras para nós. O que as pessoas fazem com a gente está ditando as regras para nós. Sabe? O tempo está ditando as regras para nós. Tudo está ditando as regras para nós, menos Deus, menos a palavra de Deus. É por isso que Paulo disse, eu caminho pelo que creio, não por aquilo que eu vejo. Eu ando pelo que creio. Pelo que creio. E crer significa conhecer a palavra, pegar para você, tomar para você. Não importa, se ninguém mais estiver experimentando, você tem que dizer, para mim vai funcionar. Ah, mas não aconteceu até agora. Não importa. Talvez eu não tenha ouvido antes, escutado antes como eu deveria, mas agora eu escutei. Então assim, tudo te irá bem, tem que funcionar para mim e para você. Não como, é utopia, pastor. Não, para mim não. Vai funcionar, vai acontecer. Minha vida está melhorando cada vez mais. A minha vida está acontecendo cada vez mais. Porque ele disse que vai brilhando mais e mais até o quê? Ser dia o quê? Perfeito. Então assim, você vai de glória em glória, caminhando mais e mais, crescendo mais e mais, avançando mais e mais, sabendo do quê? Não há limites com Deus. Não há limites com Deus. Então, esse texto é um texto extraordinário que fala de uma vida abençoada. Olha, ouçam. Ninguém pediu para Deus inspirar o homem para escrever isso. Deus quis inspirar porque Ele queria que isso fosse vivido e cumprido na vida de alguém. E vai funcionar na vida de quem, pastor? Daquele que acredita. Na sua, na de quem mais? Na dele, na de quem mais? Na de quem mais? Na de quem mais? Na de quem mais? Sabe, respostas que nós damos à palavra de Deus. Olha, é engraçado. Preguei aqui outro dia inspirado por Deus. Deus falou comigo, vai lá e prega isso. E você tem que ter ousadia para pregar algumas coisas. Eu subi e falei, hoje vai acontecer, não vai passar, vai acontecer. E uns doidos resolveram pegar. Uns doidos aqui resolveram dançar, se alegrar, pegar é meu. Não ficou olhando. Será? Quem mais vai pegar? Não. Uns doidos aqui nessa igreja, porque essa igreja está cheia de doido que acredita na palavra. Uns doidos resolveram dançar quando não tem música. Dançar quando não tem música. Se alegrar quando não tem motivo para dar risada. Você dança e você dança. Você não quer saber se você sabe dançar ou não? Mas funciona. Mas funciona. Se Deus falar para você dançar, não importa o clima. Mas ninguém está dançando. Não, eu não te perguntei isso. Eu falei dança. Levanta a mão, mas não vai fazer sentido agora. Não te perguntei isso. Eu falei levanta a mão. Yeah. Mas ninguém está fazendo. Não importa se alguém está fazendo ou não. Eu falei para você fazer.
comandos de Deus são liberados. O Eric com o tablet na mão, trabalhando aqui, ele pensou, estou trabalhando, mas eu não vou perder minha oportunidade agora. Ele já tinha sido recusado na empresa 3 vezes, na 4ª vez, no dia que falaram que ia responder, não responderam. O que faz? Joga de lado, desiste com Deus. Se você não desistir, meu irmão, se você não desistir com Deus, se você permanecer firme, não importa se 4 vezes eles disseram não para você, não importa quantas vezes eles falaram não vai dar certo para você, você pega firme, você continua, vai acontecer, eu não desisto, vou alcançar, eu vou vencer. Aleluia! Aleluia! Do trabalho da tua mão comerás. Feliz serás. E tudo te irás bem. Tudo indo bem? Uau! Tudo indo bem. Tudo indo bem. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Comigo também. Vai tudo bem. E está melhorando, sabia? Está melhorando cada vez mais. E cada vez mais vai melhorar, sabia? E cada vez mais vai melhorar. O próximo versículo diz: tua esposa no interior. Olha, alguns anos atrás eu ouvi um pregador chamado Anésio Rodrigues pregar essa mensagem. Há uns 20 anos atrás. Eu nem estava no Verbo da Vida. E eu ouvi ele pregando essa mensagem, falando desse texto. Eu peguei esse texto, eu falei, uau, peguei. Vou começar a declarar. E eu comecei a falar, minha esposa é como a videira frutífera. E eu ficava falando, os meus filhos são como cheios de unção à roda da minha mesa. E eu falava o que estava escrito em Provérbios 31, a minha esposa vai fazer para mim bem e não mal todos os dias da minha vida. Falei, muito tempo. Videira frutífera. Sabe, a videira, você sabe que a uva vem da videira, sim ou não? Quando, por todo o Velho Testamento, a videira representa coisas boas, prosperidade, abundância. Por todo o Velho Testamento. Inclusive, quando os 12 espias foram espiar a terra boa, que mana leite e mel, o que eles trouxeram de lá? Cacho de uva. E quando eles trouxeram, era para representar prosperidade. Então eles trouxeram os cachos de uva grande, que era carregado por 2 homens, um cacho, 2 homens, um cacho, 2 homens. E eles trouxeram e disseram, Moisés, é verdade mesmo que a terra é boa. Olha aí o fruto dela. Eles falaram, olha o fruto dela. Então a terra é boa. Então eles trouxeram a videira para demonstrar a prosperidade e a abundância, a bênção. Então quando fala de a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, fala de uma mulher abençoada, próspera e bem-sucedida. Agora, me ouçam com bastante atenção e não escutem o que eu não falei. Ok? Preste atenção no que eu vou dizer. Tua esposa no interior de tua casa. Tua esposa no interior de tua casa. Sabe, queridos, eu vou começar a falar sobre isso aqui, mas antes eu quero dizer o seguinte. Eu não sou contra mulheres trabalhar fora no secular, ok? Vocês entendem? Eu não sou, e nem Deus é contra, ok? Vocês ouviram essa parte que eu falei? Registrem o que eu falei para o que eu vou falar a seguir, ok? Eu não sou contra e Deus não é contra mulheres trabalhando fora. Mas esse texto me mostra que o melhor de Deus para a mulher é ela sendo frutífera em casa, o marido prosperando lá fora e trazendo os recursos para ela administrar. Agora, ouçam com mais atenção ainda o que eu vou falar.
Eu sei que muitas mulheres que trabalham lá fora, elas gostariam de estar em casa, certo? Que o marido trouxesse o dinheiro e elas pudessem realmente administrar a casa. Eu sei que muitas mulheres já sabem que o melhor de Deus para elas é isso. Agora, outras mulheres têm também passado muitas dificuldades emocionais e físicas por causa de estar indo lá fora trabalhar, e isso também é verdade. Agora veja, por que isso acontece? Eu acho, na minha opinião, que todas as mulheres deveriam sim ter uma experiência de trabalhar lá fora. Todas. Eu acho, e é minha, agora eu estou dando somente a minha opinião, tá bom? Todas as mulheres deveriam ter uma experiência, mesmo que for breve, de trabalhar lá no mercado de trabalho. Agora, também é a minha opinião, e eu acredito que ela tendo a experiência lá e voltando para casa, ela vai poder escolher o melhor, e o melhor ela vai saber qual que é. A minha esposa, eu nunca quis que a minha esposa trabalhasse lá fora, só que eu também não tinha condições financeiras para bancar lá em casa. Eu nunca quis, nunca foi o meu desejo, mas também nunca foi o meu desejo prendê-la. Porque eu sei que essas coisas obrigadas causam o reverso. Sabe? O reverso. Então, a minha esposa, chegou um tempo que um amigo meu tinha uma loja na Santa Efigênia e ele convidou a minha esposa para trabalhar e cuidar da loja dele. Ela me perguntou à época e eu disse, pode ir. E ela ficou trabalhando lá um certo período, ela pegava o trem, nós morávamos na Vila Clarice, na estação da Vila Clarice, ela pegava o trem e ia até a Luz e depois voltava no final do dia. Nossas crianças ficavam com a minha irmã Rosângela, né? Ela cuidava das crianças e eu também trabalhava fora. Agora, eu não lembro exatamente quanto tempo a Viviane ficou trabalhando ali, mas ela teve a experiência dela. E quer saber de uma coisa? Ela descobriu que era bom aquilo, era gostoso aquilo, mas era melhor se ela pudesse estar em casa. Então, ela teve uma experiência. E não tem problema nenhuma. E também não estou falando de maneira nenhuma contra uma mulher que trabalhe, se quiser, trabalhar a vida inteira fora. Mas eu penso e acredito com o meu coração que o melhor seria se todas as esposas pudessem ser supridas pelos maridos e ficar em casa cuidando de muitas coisas, porque elas têm muitas coisas para cuidar, sim. Criar os filhos. E, sabe, por aí afora há um pensamento que eles estão dizendo que esse pensamento que você está falando, pastor, é pensamento machista. Não, é pensamento bíblico. E deixa eu te falar uma coisa, e agora eu quero conseguir pegar a sua atenção. Tudo que você vê as massas, as multidões brigando para ter, saiba que é contrário à palavra de Deus. Pode ver. Ah, não, agora nós, no movimento feminista, nós vamos aqui. Pode ver. Pode pesquisar. Eles estão contrariando o que Deus quer. Por quê? Porque eles não querem o que Deus quer. E aí um monte de irmãs entra nesse mesmo pensamento. Só que elas também começam a passar problemas de saúde, problemas emocionais, uma série de problemas, e elas, no final de tudo, não sabem de verdade o que está acontecendo. Deus tem uma bênção para a mulher no lar. Agora, ouçam, eu sei que muitas mulheres, inclusive aqui na igreja, precisam sair para trabalhar. Algumas até ganham mais do que os maridos e precisam desse tempo. E está tudo bem, gente. Está tudo bem. Não estou falando contra nenhuma de vocês sobre essa questão. Mas eu também sei que dentro de vocês, no coração, vocês preferiam que o marido ganhasse muito bem, ganhasse o que você ganha, mas o que ele ganha, e você pudesse cuidar das coisas lá em casa. E também das coisas da igreja. Porque as mulheres, elas são bastante ligeiras, inteligentes, para também trabalhar na igreja, sabia? Para fazer coisas na igreja também. Inteligentes. E sabe, inteligentes para cuidar das coisas do lar. Ah, pastor, você queria que nós fosse mulher do lar? Não, não disse isso, fica tranquila. Eu estou dizendo sobre você ser abençoada. Sobre você chegar o dinheiro na sua mão, ser tranquila. Sabe, porque cuidar do lar não é fácil, cuidar de criança não é fácil. Mas quando os filhos são educados pelas mães,
pelos pais, a bênção é maior. Quando, sabe, a mãe consegue estar em casa. Eu sei que muitas mães que trabalham fora gostariam de estar hoje cuidando dos filhos, educando os filhos. Elas gostariam, elas não podem fazer. É por isso que nós temos que andar na prosperidade bíblica, que o diabo quer roubar de nós, prosperidade na igreja. Eu não creio em prosperidade na igreja. Isso é de Deus. Deus quer que você vá bem em todas as coisas, que você tenha recursos para todas as coisas que você precisa, e ainda você pode cuidar do menino, da menina. Que você possa cuidar dos seus filhos. Sabe, eu não estou tentando dizer para vocês que eu tenho uma família perfeita, que eu sou um homem perfeito, que a Viviane é uma mulher perfeita, nada disso. Mas nós estamos nos esforçando cada vez mais para ser um modelo, um exemplo de família para essa igreja. Um exemplo de família. Sabe, famílias criadas, crianças criadas nos caminhos do Senhor. Eu não obriguei a Sara e o Gustavo a estar aqui na igreja. Você sabia que eu não obriguei? Eu não obriguei eles a estarem na igreja. Eu, junto com a Viviane, vivi de tal forma diante deles e tenho procurado viver, não com perfeição, eu não estou falando de ser perfeito. Perfeito era Jesus. Mas viver de tal forma que os nossos filhos possam olhar para nós e desejar viver o que nós estamos vivendo. Desejar. Sabe, queridos, deixa eu te falar isso. Eu declarei muitas vezes sobre os meus filhos como rebento. Oliveira fala do como é que chama? Do azeite. E azeite fala do quê? Unção. Então eu olhei para isso e eu falei, uau, meus filhos vão ser ungidos. Eu vou declarar sobre eles, ungidos. Como rebentos de unção à roda da minha mesa. Eles são. Eu falei por muito tempo isso. Como meus filhos são ungidos à roda da minha mesa. Ungidos à roda da minha mesa. E houve épocas que o Guga não queria vir para a igreja. Ele vinha e não era obrigado. E a gente fazia um tratado, filho, pelo menos no domingo você tem que ir. Tinha o culto de jovens, eu não falava, você tem que ir hoje. Ó, você vai ter que ir. Nunca falei isso para ele, a Viviane nunca falou isso para ele. Obrigando o filho a tentar que ele venha para o culto de jovens. Mas ele era adolescente, porque você não obrigava. Porque não é assim que trabalha. Não é assim que se faz. Nós temos mais sabedoria do que isso. Para não obrigar. Filho, aos domingos você vai. E ele sentava lá no fundo. Muitos de vocês já viram, ele sentava lá no fundo da igreja. Não que sentar no fundo, né, Bruno? Não que sentar no fundo seja mal. Mas estou dizendo que, como filho do pastor, né? Filho da esposa do pastor, sentado lá no fundinho, quietinho. Muitas pessoas aqui nem sabiam que era meu filho. A Sara já estava envolvida antes dele, nas coisas da igreja. Ela, primeiro do que ele, já se envolveu, mas ele não queria se envolver nas coisas da igreja. E eu não ficava pressionando ele. Quando o Lelo assumiu com a Ingrid a mídia, eles falaram assim, nós vamos convidar o Guga para trabalhar com a gente na mídia. Eu, vai lá. Por dentro eu estou feliz. Por dentro eu estou feliz, mas eu não vou falar para eles, ó, fala com meu filho lá. Não, por dentro eu estou assim, uau, que legal. Vai lá. Tenta lá. Entende? Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou obrigando meu filho. Agora, sabe de uma coisa? Eu queria que o meu filho fosse um pregador, que desejasse seguir o mesmo caminho que eu, mas eu não fui falar isso para ele. Quando ele começou a manifestar o desejo por essas coisas, aí eu comecei a falar com ele do assunto. Antes disso, não. Deixa ele aí. Uma vez eu estava viajando, eu estava no hotel sozinho, comecei a pensar nos meus filhos, na minha esposa, e comecei a escrever para eles. E eu escrevi para o Guga, Guga, eu quero que você saiba. Ele não estava envolvido em nada na igreja, e a Sara envolvida em tudo. Eu disse, eu quero que você saiba que eu te amo como você é e que você não precisa fazer algo para eu te amar. Você não precisa ser nada para eu te amar. Não precisa ser nada. Eu já te amo assim. E sabe o que ele me respondeu? Obrigado, pai. Obrigado por você ter me falado isso. Liberdade para ele viver e para ser o que ele quiser ser. Agora, eu estou me comportando de maneira certa, estou ensinando os princípios certos para ele, mas eu não estou impondo, obrigando ele a fazer ou ser. Não. Eu quero ganhar o coração dele e eu sei que se eu ficar tentando obrigar, vai ser o reverso. E se eu deixar, faz de conta
Faz de conta que eu não estou querendo nada. Fica tranquilo aí. Eu quero que ele seja pregador, mas eu não vou falar isso para ele. E se ele não for pregador? Ele vai ficar frustrado. Porque eu sei como que é esse negócio. Poxa, o meu pai queria que eu fosse tal coisa, eu sou tal. Ele ia ficar como? Como que ele ia viver? Tipo, desagradei meu pai. Ele queria que eu fosse um pastor, um pregador. E agora eu sou outra coisa, bombeiro, como a minha esposa queria que ele fosse. Gustavo Bombeiro. Ela queria que ele fosse bombeiro, revelei, hein? E sabe, e se ele fosse bombeiro, tá tudo bem, gente. Sabia que tá tudo bem? Se ele fosse bombeiro, policial, se ele fosse qualquer outra coisa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, não significa que eu não posso ter um desejo, que eu não posso querer algo. Eu não posso impor algo, mas querer algo eu posso. Eu posso desejar algo. E ele é exatamente o que eu desejei que ele fosse. A Sara é exatamente o que eu desejei que ela fosse. Sabe, queridos, deixa eu te contar uma coisa. Meu filho, ele ficava lá no fundo e eu pregava. E aí a gente ia no carro. Você pregou bem hoje, hein, pai? Ele falava para mim, você pregou bem hoje, hein, pai? Eu, sério, filho? Preguei bem? Mas ele também falou assim, pai, aquela palavra que você falou lá estava errada. E sabe, nesse dia que eu escrevi para ele, eu disse assim, filho, e sabe, você é bastante observador. E eu gosto quando você comenta comigo as coisas, mesmo quando você me corrige. Um português errado que eu falei, ou algo assim. Mesmo quando você fala, pai, legal aquela mensagem, mas aquilo lá que você falou lá, você podia ter falado melhor. Eu gosto. Sabe, nós temos que ter sabedoria para viver. E Deus dá sabedoria, às vezes a gente não quer ouvir. Não, é assim que tem que ser. Por que tem que ser assim? Meus filhos, sabe, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho irmãos mais novos do que eu, então nós somos em 10 filhos. E aí eu sou o quinto de cima para baixo, tem a Rosângela, a Rosimeire, Solange, Emerson e eu. E aí depois tem o Branco, que é o Márcio. Aí tem a Cris, que está ali. Aí tem o Alessandro, aí tem a Vivi, que está ali, e o Adriano. Então, abaixo de mim tinha 5, certo? O Branco e a Cris têm mais ou menos a idade que eu tenho, né? A Cris tem 30, eu tenho 32. Não é, Cris? Isso. Então, assim, eu, o Branco e a Cris temos a idade próximas, nós 3, 1 ano de diferença cada um. Agora, do Alessandro para baixo, do Alessandro, Viviane e Adriano, eles são bem mais novos que nós. Então, eu tinha desviado e aí voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu pensei, os meus irmãos não podem ficar desviados. O que eu vou fazer? Eu não tinha sabedoria. Então, chegava 8 horas da manhã, eu acordava eles da beliche, derrubavam um da cama, derrubavam o outro. Nós vamos para a igreja. Aí eu lembro do Adriano com a cara de bravo dele. Ele era bem bravo. Ele ficava bravo, a Vivi, com os cabelos todo bagunçados. Nós vamos para a igreja. Escola dominical, todo mundo. E a minha mãe brigava comigo. Para de fazer assim com eles. Não, eles não podem ficar desviados, eu falava. Sabe o que aconteceu quando eles ficaram adolescentes? Eu desviei eles. E junto deles ainda desviei o Rafael, o Henrique e o Felipe. Porque eles vinham dormir em casa, né? Eles sempre vinham dormir em casa, meus sobrinhos. O Rafael morava com a gente, o Henrique e o Felipe vinham dormir em casa. Cadê o Henrique? Tá aí? Tá lá. Aí eles tinham que acordar também, derrubava ele das camas também. Igreja, nós vamos todos para a igreja. Todo mundo desviou. Então eu pensei, cara, isso não funciona. Não funciona eu tentar obrigar eles. Agora, quando eu tive os meus filhos, eu pensei um pouco mais. Entendeu? Se você já fez alguns desviar, quem pagou o pato foi eles. Graças a Deus eles estão aqui, né? Então,
A gente tem que ter sabedoria para conduzir as coisas da nossa casa. Agora, o principal de tudo é como você se comporta diante deles. Sabe por quê? Porque os pais lá, o pai ou a mãe, com preguiça de ir para a igreja e o filho vendo aquilo. Preguiça, lá sentado vendo a TV. Sentado lá, domingão, hoje eu não vou não. Sabe, queridos, eu costumo falar para as pessoas que eu aconselho. Chega um ponto na sua vida que se você não pode fazer por você, se você não consegue, não quer fazer por você, você tem que fazer pelos seus filhos. E não ficar no sofá, sentado, durante o horário do culto, é uma das coisas que você tem que fazer, não ficar. Então, sabe, mas voltando só um pouco, eu preciso falar um pouco com os jovens e os adolescentes da igreja. Às vezes, você está no fogo de querer arrumar alguma pessoa. Não, preciso de alguém. E às vezes não é nem só os jovens. Às vezes já passaram para a fase adulta, mas está desesperado porque não arruma ninguém, e aí pega o primeiro ou a primeira que aparece. E aí sabe o que acontece? Depois você descobre lá no casamento que você tinha a chance de escolher certo, e fez a besteira da sua vida de casar com a pessoa errada. E depois dá trabalho. Não, Deus vai mudar ele. Deus vai mudar ela. Mas já faz 15 anos. Anos atrás você falou isso aí. Não, mas eu creio. Não, queridos, você não precisa passar por isso. Sabe, quando eu cheguei na igreja da Viviane, sabe, eu tinha 21 anos, 21 para 22 anos, e eu cheguei naquela igreja, e aí tinha uma roda, duas meninas e um menino, que eles eram da banda, a gente chegou cedo naquela igreja, e a Viviane puxou a oração entre eles, sentou o Emerson e eu assim na igreja, era uma igreja nova para mim, eu ia começar a congregar naquela igreja, eu estava procurando uma igreja na época, e eu sentei ali com o meu irmão, o Emerson, e eles estavam ali orando, aquelas 3 pessoas. Sabe, quando você vai procurar alguém, você chegou na igreja já procurando? Você tem que observar do início. E a Viviane sempre foi envolvida com o negócio de igreja. Sempre foi envolvida com as coisas da igreja. Chegava mais cedo na igreja, saía mais tarde. Parece diferente de hoje? Vai ser exatamente do mesmo jeito a vida toda. Chega mais cedo, sai mais tarde. Você tem que achar alguém pelo menos igual a você. O problema é se você for desviado. Problema para você, porque para a pessoa dá na mesma, está tudo igual. Agora, ouçam, tem que ser inteligente, gente. Como trata os pais? Como trata os pais? Como é o temperamento dessa pessoa? Não, mas Deus muda. Deus pode tudo. Depois de deixar seus olhos roxos, quem sabe ele muda. Só algumas vezes com o olho roxo, depois muda. Não. Gente, é sério, temos que observar. Temos que observar. Eu estou observando ela. Eu estou observando. Sabe, queridos, tem que levar isso a sério, porque assim, eu sou o cara que quer viver para a igreja, viver para Deus, viver para isso. Eu vou encontrar alguém que vamos para a igreja? Hoje eu não vou, não. Mas, não, hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou, não. Como assim hoje eu não vou, não? Lá em casa a gente não discute se vai, a gente discute quem vai mais cedo. Os meus filhos vêm mais cedo do que eu aqui. E saem tarde como eu. Então, assim, a gente construiu o quê? O que a gente construiu? Pessoas como nós. Exatamente como nós. Apaixonado pelas coisas de Deus. Apaixonado pela igreja. Apaixonado pelo Senhor. Apaixonado. Nós somos apaixonados por isso aqui, gente. Isso. E os meus filhos? Às vezes a gente fica, vamos embora, Guga. Ô, Guga, desliga as coisas para nós ir embora, cara. Você quer morar na igreja? Se deixasse, ele morava.
pai, põe um chuveiro aí para eu ficar aí o dia inteiro. Falou várias vezes. Põe um chuveiro aí, põe uma cama aí na igreja. Falou. E não estava brincando, não. Por quê? De onde ele veio? De onde eles nasceram? De pessoas apaixonadas pelo Senhor. Agora, se você não é, comece a ser. Eu fui desviado da igreja. O Hermes, eu lembro quando eu era adolescente, o Hermes falava assim, vamos para a igreja ensaiar, eu tocava bateria na igreja. Era ruim, mas tocava. Mas era ruim mesmo. Mas eu tocava bateria na igreja, não tinha outra. E o Hermes queria ficar ensaiando dentro da igreja, que insuportável para mim aquilo, meu Deus. Ficar na igreja, eu tenho que brincar com os meninos, jogar bola. Eu era adolescente, aí eu desviei da igreja. Mas quando eu voltei com outra cabeça, 16 anos, agora eu voltei com outra cabeça, sabe? Você muda, você pode mudar. Quando eu casei com a Viviane, eu era muito ciumento, muito bravo. Bravo ao extremo. Eu era. Mas eu sabia que eu precisava mudar. O importante é você reconhecer que você tem que mudar e que pode mudar. Muito ciumento com ela. De tudo. Mas era ciúmes doentio. Era doença. Eu era. E jamais me esquecerei, por causa de ciúmes, 25 de dezembro de 2003. Eu briguei com ela. Por causa de ciúmes. Eu queria ir dormir. E ela queria ficar mais um pouco. E eu morrendo de ciúmes dela. Você não vai ficar mais um pouco, tem gente nova aí. Sério? Morrendo de ciúmes, que coisa doentio. Não, vamos embora dormir. Não, deixa eu ficar mais um pouco. Eu puxei ela pelo braço e ela caiu. Ai, meu Deus do céu. Não esqueço isso. Aí veio a mãe dela, aí veio... Nossa, que bagunça, cara. Onde eu me meti? 2003. Onde eu me meti? O que aconteceu? Falaram um monte para mim, eu fiquei lá ouvindo. Só que a minha mãe falou uma coisa para mim só, que foi pior do que tudo. Ela disse, foi pior, mas foi melhor, sabe? Tipo, aquilo me alavancou, me levantou, aquilo me fez, porque eu sou um cara que não me desafia, não. Minha mãe disse assim, filho, só isso que ela falou. Minha mãe era muito calma. Minha mãe era uma mulher de Deus. Ela disse, filho, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. Como? Eu não respondi, mas eu fiquei pensando naquilo até hoje. Aquilo ecoa dentro de mim assim. Eu esperava isso de qualquer pessoa. Mãe, a senhora acredita nesse nível em mim? Então eu vou viver e ser isso aí, ó. Sabe, aquela frase da minha mãe mexeu comigo. Então, eu tenho vários motivos para ser quem eu sou e para andar como eu ando. E um dos motivos é aquilo que a minha mãe apostou, falou. Mesmo que eu tinha decepcionado ela naquela hora. Mas nunca é tarde para recomeçar. E mesmo aquelas palavras duras, pesadas, que bateram no meu rosto com força. Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. Aquilo, para mim, me levantou assim dentro de mim. Se a minha mãe acredita assim, ela já está na glória. Mas eu ainda vivo com essa mesma motivação. Uau! Eu não vou te decepcionar, mãezinha. Não vou. Eu não vou te decepcionar. Eu decepcionei uma vez, mas já chega. É suficiente. É suficiente. 20 anos. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Sabe? Então eu tenho motivações demais para viver e para falar o que eu estou falando para você. Agora, saiba de uma coisa, eu não sou um cara perfeito, mas eu sabia que eu precisava mudar. E eu tenho mudado, me esforçado para mudar dia após dia. Responder melhor às pessoas. Sabe? Às vezes pode sair, mas você retoma e fala, não, eu tenho que falar melhor. Eu tenho que responder melhor.
Então, se você quiser, o ser humano é assim. Se você quiser, você consegue. Você vive a vida que você quer viver. Pastor, eu não consigo. Continua falando assim que você não vai conseguir. Mas se você, a partir de hoje, disser para você mesmo, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou alcançar, eu vou. Se você se determinar, você vai alcançar. Deus está com você. Eu já errei muito na minha vida, inclusive quando eu contei para vocês agora sobre os meus irmãos, mas imagina eu fazendo a mesma palhaçada com os meus filhos. A mesma besteira que eu fiz. Chega, basta errar uma vez. Basta errar uma vez. Agora é hora de levantar, aproveitar os seus próprios erros e corrigir. Então, você precisa escolher a pessoa certa. Vocês que já tiveram a oportunidade, já experimentaram, sabe? Eu vou cumprimentar o Júnior. A gente brinca, zoa, se diverte com ele, com a questão de ele ter colocado a régua dele lá em cima, de ele ser um cara muito difícil. Mas eu sempre viro para ele de novo e falo, você está certo, cara. Não dá para errar de novo. Não dá para errar outra vez. Não dá para errar outra vez. Tá certo. Ele é difícil? Não, ele não é difícil. Ele não quer errar. Agora, será que ele não sente? Será que ele não tem emoção? Será que ele não tem sentimentos? Ele deveria ser um modelo aqui nessa igreja. Deveria ser um exemplo. Um exemplo de um homem de Deus que gostaria de ter alguém agora, mas que está lá segurando firme e vai chegar e ele vai ser honrado. Deus vai recompensar porque Deus não atrasa o pagamento. Sabe, com Deus ninguém perde, queridos, ninguém perde. Você pode, claro, fazer o que você quiser com a sua vida, viver do jeito que você quiser, se você quiser, pode, claro que pode. Mas com Deus você não perde. Com Deus você não perde. Se você fizer a escolha certa, eu vou te seguir, Deus, doendo, dando na canela, sabe? Doendo, seja como for. Eu vou aguentar firme, eu vou te obedecer, eu vou te respeitar, eu vou seguir. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele será recompensado. Será feliz, abençoado. Próximo. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe por que ele não faz qualquer escolha? Porque ele teme o Senhor. Então, não dá para escolher. Preciso de alguém, vem você mesmo, não tem ninguém. Não, não é assim não. Não é desse jeito não. Se valoriza mulher, se valoriza homem. Meninos e meninas, se valorizem. Deem valor a você. Não é a régua dele que está alta. É ele que está lá em cima mesmo. Porque ele se valoriza. Então tem mais valor. Certo? Certo? Tem mais valor, não é assim? Tem mais valor por quê? Porque ele se valoriza. Então o valor dele é alto. Agora, todo mundo pega. Todo mundo não tem valor. Qual o valor disso? Ó, já beijei, viu? Já peguei. Não tem valor. Não, não é assim não. É assim não. Agora, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para consertar, nunca é tarde para arrumar as coisas, nunca é tarde para rever os conceitos, nunca é tarde para obedecer a Deus, nunca é tarde para olhar para essa palavra e falar, eu vou viver essa verdade, eu vou viver essa palavra, eu vou viver desse jeito, vai acontecer comigo, eu vou pegar o que é meu, eu vou viver essa verdade, não importa quem não está vivendo. Não importa, gente, não importa, a palavra de Deus é a verdade, ela foi escrita para você, tem o seu nome, o seu número, o seu tamanho, é sua, você pega para você, se ninguém mais quiser pegar, você abraça para viver na integridade dela e você vai desfrutar dos benefícios de ter obedecido a Deus. Só está começando o mês da família, o mês inteiro ainda vai ter criação dos filhos aqui, ainda vai ter namoro aqui, ainda vai ter outras coisas, só estou começando a mensagem. Família, nós vamos falar de família esse mês. Agora,
Sabe de onde vêm as guerras e dissensões no meio de vós? Dos prazeres que militam na vossa carne. Entre eles, não é só os prazeres físicos e sexuais, não. É os deleites, sabe, de você querer ser favorecido quando não deveria no seu casamento. Você não está com a razão e deve abrir mão, mas não quer, o orgulho não deixa. E aí muita gente prefere se separar do que dizer, eu estou errado. Muita gente prefere o divórcio do que dizer, não, eu fui o culpado. Não estou falando de ser perfeito, eu estou falando de reconhecer quando erra. Errei, me perdoa, eu estou errado, estou tendo esse comportamento errado, esse comportamento mimado, esse comportamento ridículo. Você acha que eu não achava ridículo os ciúmes que eu tinha dela? Ridículo, era horrível, aquele monstro sumiu. Horrível isso. Não tenho mais. Não, a gente tem no limite normal. Senão ela vai pensar que eu nem gosto dela, né? Tipo assim, não é zero, né? Cuidado. Tem que ter né? Tem que ter. Senão, zero não dá, né? Hoje ela tem mais do que eu tenho dela. Tem. Ou ela demonstra muito mais. Mas tem que ter. Mas tem que ter. Tem que ter. É como disse o Ricardo, zelo, né, Ricardo? Pastor Ricardo. Cuidado. Cuidado. Amém, gente? Amém. Vocês foram abençoados hoje? Muito? Sobe a banda aqui então para a gente cantar com alegria agora.